Bom, então, pessoal, a gente vai fazer esse exercício, esse exemplo, tá? Aplicando passo a passo para a dosagem empírica. Então, nós temos esses seguintes dados. Nós temos o FCK, que a gente deseja, de 15 MPa. Eu vou até falar sobre a resistência, né? Que a gente pode utilizar para esse tipo de dosagem, que é no máximo 15 MPa. Então, a gente já percebe que nas construções convencionais, a gente não poderia usar esse tipo de dosagem, até porque, né, por exemplo, classe de agressividade 2, a gente só pode usar um FCK superior a 25 MPa. Bom, então a gente vai utilizar um cimento Portland pozolâmico, areia do Guaíba média, brita granítica, dimensão máxima 19 milímetros. E aí nós temos as outras propriedades desse material, né? Nós temos a massa específica aparente, massa específica absoluta, aqui é 3,14, né? Coloquei 15, inchamento da areia, 1,29, teor de argamassa, né? Esse teor de argamassa é a proporção entre agregado miúdo e graúdo, 53%, fator água-cimento de materiais secos, fator água, materiais secos, que é o H. Então, é basicamente a água relacionada com os materiais secos, tá? Não seria a relação água-cimento, mas sim a relação com os outros materiais, tá? Bom, nós vamos fazer aqui, tá? O cálculo, passo a passo, para determinar essa dosagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai determinar, tá? Então, esse é o passo a passo que vocês devem seguir caso queira fazer esse tipo de dosagem. Então, vamos lá. Primeiro passo, o cálculo do fator água-cimento. Então, nós vamos calcular esse fator que está relacionado com o nosso FCK. Então, através do FCK, eu vou determinar essa relação água-cimento, tá? Então, a fórmula que a gente vai utilizar é a seguinte: X é a nossa relação água-cimento. Vai ser igual a 1,99, isso para cimento Portland pozolâmico. Outro tipo de cimento a gente usa 1,98. E aí a formulação é a mesma, tá? Log do FCK dividido por 1,48. Então, eu entro aqui com o meu FCK de 15 MPa, tá? Eu entro com o valor de 15, tá? Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar no valor de 0,55. Então, esse é o meu valor de fator água-cimento. Bom, o segundo passo é calcular o traço. Bom, o traço, ele vai ser o seguinte: eu vou pegar e calcular a minha massa, o meu traço bruto, aquela massa de agregados totais. Então, vou fazer uma relaçãozinha, né, onde eu tenho 1 mais a massa total, né, de agregados, sobre 100, que vai equivaler ao fator água-cimento sobre o fator água-material seco. Então, eu tenho o seguinte: eu tenho o fator água-cimento, eu tenho o fator H que foi dado, tá? Esse fator H, a gente tem tabelas, tá? Que fornecem esse fator.
tá? Esse valor de M a gente calcula aqui através dessa formulação, ok? Que vai ser a soma dos agregados, tá? Então, eu tenho aqui, né, vou isolar o meu M. Então, vou ficar com a seguinte formulação, com 100 vezes x sobre h menos 1, ok? Então, substituindo o valor aqui, né, 100 vezes 0,55 dividido pelo fator h, que é 8,7, menos 1, tá? Eu vou chegar no resultado de M igual a 5,32. Ou seja, uma parte de cimento para 5,32 de agregado. Isso aqui, né, é o meu traço bruto, né, que a gente comentou lá atrás. Bom, então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desmembrar esse traço, né? Eu tenho que encontrar o traço para o agregado miúdo e para o agregado graúdo. Então, vamos lá. Então, o terceiro passo é fazer o desmembramento do traço. Desdobramento do traço, desculpa. Então, vamos lá. O desdobramento, né, eu vou determinar as porcentagens de cada material. Então, a primeira porcentagem que eu vou determinar é a porcentagem de cimento. Então, eu vou, de novo, usar a relação 1 mais massa total de agregado sobre 100. Vou relacionar com 1 sobre a porcentagem de cimento. Então, Z é a minha porcentagem de cimento. Então, eu vou isolar Z aqui, tá? Então, vai ser 100 dividido por 1 mais Z. Substituindo esses valores aqui, 100 dividido por 1 mais 5,32, eu vou chegar no resultado que eu tenho 15,82% de cimento, tá? Então, eu tenho 15,2% de cimento nessa composição. Então, agora, eu vou calcular o teor, né, a porcentagem dos outros materiais. Então, o primeiro que eu vou calcular é o da areia. A gente tem o teor de argamassa. Que vai ser a soma da porcentagem de cimento mais a porcentagem de areia. Então, a soma disso aqui vai me dar a porcentagem, o teor de argamassa. Então, isolando isso aí, eu vou ter a porcentagem de areia, que vai ser o teor de argamassa menos a porcentagem de cimento, que é o nosso Z. Então, a porcentagem de areia que nós temos vai ser igual o teor de argamassa, que foi dado, né, 53%, isso também a gente encontra em tabelas, tá? Menos 15,82% de cimento, isso vai nos dar um valor de 37,18% de areia. Bom, então, o teor de brita, né, o teor de brita vai ser a porcentagem final, né, vai ser o restante. Então, é como se eu pegasse o 100%
tá? E subtraísse com o teor de argamassa. E aí, eu tenho a porcentagem de brita, tá? Então, a minha brita vai ser o 100% menos o 53% de teor de argamassa. Então, nós vamos ter aí uma porcentagem de 47%. Bom, até aí tudo bem. Agora, a gente precisa determinar o traço. Qual que é o traço? Então, o quarto aqui, passo, é o nosso traço final. Bom, a gente não determinou o traço, não determinou as massas de cada material, mas a gente determinou a porcentagem. Então, ó, eu vou pegar, né, lembrando que o traço é 1 por A, por B e por X. Então, todos esses valores aqui estão relacionados com o cimento, com a quantidade de cimento. Então, eu vou dividir as porcentagens pela porcentagem de cimento, tá? Então, um aqui está relacionado com cimento, o A está relacionado com a areia, então vai ser a porcentagem de areia, 37,18%, dividido pela porcentagem de cimento, que é 15,82%, tá? Então, fazendo essa continha, eu vou chegar no valor de 2,35. No caso da brita, eu vou pegar a porcentagem de brita que nós temos na mistura, 47%, e vou dividir pela porcentagem de cimento, 15,82%. Então, fazendo essa conta, eu vou ficar com 2,97. Então, o meu traço é o seguinte, eu tenho 1 por 2,35 por 2,97 e a relação água-cimento que deu 0,55. Então, esse é o meu traço empírico. E através desse traço, eu consigo determinar a quantidade de material, né, exigido. Então, eu posso, né, determinar a massa, né, por exemplo, né, por um saco de cimento. Então, aí eu vou calcular, né, daquela mesma forma que a gente viu, né, em relação para um saco de cimento. E faço cálculo aqui, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, é dessa forma que a gente consegue determinar o traço de forma empírica, tá? Bom, isso não é muito utilizado, não é muito comum, né? A gente já conversou sobre isso, né? A gente vai ver agora o experimental, que é o mais empregado, tá? Então, essas fórmulas, né, essas porcentagens, né, esses valores, né, principalmente esses primeiros valores aqui, né, são valores que a gente, principalmente teor de argamassa, né, a gente encontra em tabelas, né, em dados, informações a respeito do material que você deseja utilizar, tá? Bom, então, nós vamos falar sobre o estudo da dosagem. Bom, o estudo da dosagem né, a gente tem aí a NBR 12.655, né, de 2015, que fala sobre o preparo, controle e recebimento, né, do cimento, né? Vai falar sobre o controle tecnológico do concreto. Bom, então, ela fala que na dosagem racional e experimental, ela vai ser obrigatória ser realizada quando eu desejo um concreto com FCK superior a 15 MPa. Então, até aquele exemplo que a gente fez, né, que a gente fez agora, a gente não poderia utilizar, né, a dosagem empírica, né? A dosagem empírica a gente só vai utilizar para concreto com FCK de 10 MPa. Bom, nas nossas construções convencionais, a gente não utiliza
o FCK é inferior a 20, de ser 20, de 20 MPa, né? Como a gente viu naquela tabela lá, concreto utilizado em estruturas, a gente utiliza valor superior a 20 MPa. Bom, a dosagem empírica ainda traz um detalhe. Ela fala que o consumo mínimo do cimento tem que ser de 300 quilos por metro cúbico. Então, a gente já sai com essa premissa, né, para calcular, né, essa dosagem. Bom, e aí, né, essa mesma norma, ela traz falando sobre a resistência de cálculo desse concreto, tá? Então, a resistência de cálculo, o FCK, né, mais especificamente, ele é calculado através ele é obtido através de um tratamento estatístico, né, porque a gente calcula diversos FCK, né, a gente obtém esses FCK através de processo experimental, né, a gente recebe esse concreto e realiza, né, os diversos ensaios, tá, nesse concreto. Então, para determinar a resistência, né, característica, né, o FCK, né, do concreto à compressão, a gente determina um valor, né, que apresenta um grau de confiança de 95%. Né? Então, a gente faz uma distribuição, um tratamento estatístico, né, através dos valores de ensaios, né, e o resultado, né, de modo que o resultado, que 95% dos resultados do ensaio esteja acima desse valor de FCK, tá? Então, aqui, ó, nós temos os nossos dados, né? E aí a gente tem uma distribuição, né, de Gauss. E aí o nosso FCK, ele tem que ser 95%, né, do nossos valores, né? Tem que ser os valores do nosso ensaio tem que estar aqui, né? 95% deles tem que estar aqui nessa distribuição, tá? Então, a gente tem aqui, né, o cálculo desse FCK, né, que vai ser o FCM, né, que é um valor médio de distribuição, menos T, que é o coeficiente de student, vezes o S, que é o desvio padrão, né, o SD aqui, tá? Então, a resistência de dosagem, tá? Ela é determinada através dessa equação, né? O FCJ, esse J aqui é a idade do concreto, tá? Então, ele vai ser o FCK mais 1,965 vezes SD, tá? Esse aqui é um valor constante, né? Que é obtido através desse coeficiente de student, tá? Que é para uma probabilidade de 95% de ocorrência, tá? Então, a gente usa o T igual a 1,65, ok? Então, o concreto é dosado em laboratório para resistência média, tá? E aí, a gente utiliza essa equação para determinar a resistência para aquela idade. E, normalmente, é a resistência de 28 dias, tá? Então, o que a gente precisa determinar dessa fórmula é o nosso SD, né? O nosso desvio padrão. Bom, quando a gente conhece as condições de preparo desse concreto, a gente pode estimar, né? Prever o valor de SD, né? Então, se a gente sabe como foi realizado o preparo do concreto, a gente pode determinar esse desvio padrão. Então, a condição A, ela é aplicável para as classes de concreto C10 até C80. E aí o cimento e os agregados são medidos em massa, né, os dois. A água é medida em massa ou volume. A correção em função de determinação da umidade dos agregados. Então, essa água aí, ela já é medida em função da umidade dos agregados. Então, se eu tiver uma condição A, eu vou adotar
um desvio padrão de 4 MPa. Bom, na condição B, eu vou ter aí, né, para classes de C10 até C25. E aí, o cimento, nesse caso, ele é medido em massa. E os agregados, nessa situação, é medido em volume. A água é medida em volume também, tá? E a correção é feita em determinação da unidade dos agregados ao menos 3 vezes ao dia, tá? E nessa situação, né, nessas condições de preparo do concreto, a gente adota um desvio padrão de 5,5 MPa. Na condição C, é aplicado para concretos de C10 até C15. E aí, né, a gente entra, nesse caso aqui, né, a gente não entra muito em mérito, né, porque não é normal dos concretos utilizados em estruturas, né? Mas enfim, vai ser para cimentos medidos em massa, tá? Agregados em volume. A água é medida em volume, em correção em função da estimativa da umidade dos agregados e também com relação à consistência do concreto, ou seja, através do slump test. E aí, o SD é determinado como 7 MPa. Bom, isso é quando eu conheço as condições de preparo desse concreto. No caso onde eu tenho concreto com desvio padrão conhecido, tá? Bom, isso que eu tô falando de conhecido é porque eu preparei, fiz e consegui calcular, obter esse desvio padrão, tá? Eu posso determinar através dessa formulação. Lembrando que eu preciso obter os mesmos materiais, equipamentos similares, condições equivalentes, e aí eu consigo calcular esse SD a partir de 20 resultados consecutivos, tá? Levando em consideração todos esses 3 tópicos aqui. Obtidos em períodos imediatamente anterior a 30 dias. E aí eu consigo calcular esse desvio padrão através dessa formulação, lembrando que esse valor não pode ser inferior a 2 MPa. Bom, aquelas condições de preparo, essas condições de preparo é quando eu não fiz, né, o ensaio, vários ensaios, né, como é esse caso aqui, né, e não calculei o SD, né. E aí, se eu sei as condições de preparo, né, eu conheço as condições de preparo desse concreto, eu posso, né, falar qual que é o valor de SD, tá? Mas aí eu tenho que conhecer as condições de preparo. Nesse caso aqui, se eu determinei, né, conheço esses resultados, né, e tudo mais, eu posso calcular o SD tranquilamente. Bom, então agora a gente vai começar a calcular a dosagem experimental, tá? Então a gente vai considerar esse exemplo prático aqui. Então, eu quero executar uma dosagem experimental, né, de um concreto, de acordo com essa especificação. Eu quero uma resistência característica do concreto de 20 MPa. As condições de controle foi AB, tá? A consistência ou abatimento foi de 80 milímetros. As dimensões máximas do agregado é de 32 milímetros. O tipo de lançamento foi o convencional. E aqui nós temos as demais características do meu material. Então, tem o diâmetro máximo dos agregados, o módulo de finura, a massa específica e a massa unitária do material e o inchamento da areia. Então, isso vai ser importante para eu calcular essa dosagem experimental. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro passo, eu quero determinar o FC de 28 dias, né? Então, eu vou utilizar essa seguinte forma. O FC de 28 dias, ele vai ser o FCK mais 1,65 vezes o SD, tá? Lembrando que esse 1,65 é uma constante, né, determinada através da probabilidade, né, de ocorrência de 95% dos resultados, né? E aí é só eu substituir os valores, né?
Lembrando que o SD, né, ele não me falou, né, do ensaio do SD e tudo mais, né? Então ele não pediu para a gente calcular o SD. Ele falou da condição de controle, que foi a condição B. Nesse caso aqui, se é a condição B, eu tenho que adotar um SD de 5,5 MPa. Então, meu SD aqui é 5,5 MPa. O FCK, ele me passou, né, ele falou que é 20 MPa. Então, o FC28 vai ser o FCK de 20 MPa mais 1,65 vezes 5,5. Então, meu FC28, né, a resistência característica nos 28 dias, vai ser 29,1 MPa, ok? Então, isso aqui vai ser importante até mesmo para a gente determinar a relação água-cimento, tá? Bom, então, quando a gente fala de dosagem experimental, aquela primeira parte é com relação à resistência, né? E aquela relação à resistência, né, no estudo de dosagem, ela já está preconizada através da NBR, né, que a gente comentou, a 12.655. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos métodos, né, de cálculo para a dosagem experimental. E a gente tem diversos métodos, tá? As metodologias de dosagens mais precisas, elas são baseadas em leis científicas e ensaios experimentais, tá? No Brasil, a gente não tem uma normativa, um padrão, não tem um critério específico, não tem nada que regulamente uma norma, né? Algo que fale, ó, vocês devem utilizar X método para fazer a dosagem experimental. A gente não tem nada disso, tá? O que a gente faz, o que acontece no Brasil é que cada instituição, né, conforme os seus pesquisadores, vão criando métodos de dosagem, tá? Que vai sendo propagada pelo país, tá? Então, aqui a gente tem uma difusão de métodos, né? Cada um com autores diferentes, com métodos diferentes, tá? Que são empregados, tá? Isso é um problema no Brasil, isso é um problema, né? Então, cada pesquisador acaba criando, né, um tipo de método, né, para sua determinada condição. Então, aqui, os mais comuns que a gente tem no Brasil é o método da ABCP, né, que é a mais comum e é a que a gente vai tratar, né, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland. Nós temos o método do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, lá de São Paulo. O método do INT, Instituto Nacional de Tecnologia. O método do ITRS, né, o Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul. O método do ACI, né, que é até um método americano. E nós temos o método do IBRACON. E aí, esses métodos recebem o nome da instituição, mas os seus autores são pesquisadores bem renomados, tá? Que acabaram criando, né, o método, né, para fins de alguma pesquisa dentro desses institutos e acabou recebendo, né, esses nomes aí, tá? Bom, cada método tem suas particularidades, cada método tem algum fundamento, tá? E aí, eu não vou explicar todos eles, porque a gente iria perder muito tempo. Mas fica aí como consulta para vocês conhecerem esses diversos métodos que existem, tá? Bom, dito isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o método do ABCP, tá? Que é um método que se baseia no ACI, no ACI, tá? E no PCI, que são métodos americanos desenvolvidos lá, né, instituídos lá, e que com base, né, nos seus conceitos foi
adaptado para as condições do Brasil, tá? Então, o método do ABCP, né, utiliza os agregados britados e areia de rio, né, que são as condições utilizadas aqui no Brasil, tá? Então, outro fundamento é que a trabalhabilidade é adequada para moldagem em loco, né, consistência semiplástica a fluida, não se aplica a concretos com agregados leves, fornece uma primeira aproximação das quantidades de materiais constituintes, devendo ser executada uma mistura experimental para verificar as qualidades desejadas. Então, a gente começa fazendo um primeiro cálculo, né, de traço, né, a primeira quantidade, e aí faz a dosagem. Verifica se essa dosagem é o que eu desejo. E se não for, eu vou adequando, né? Principalmente com relação à trabalhabilidade. Se não for aquela trabalhabilidade que eu quero, eu posso, né, novamente realizar uma outra dosagem, tá? E fazer novamente a verificação. Bom, o que a gente deve conhecer para realizar essa dosagem experimental? Primeiro, a massa específica do cimento. Isso é importante a gente saber. Resistência normal à compressão do cimento aos 28 dias de idade, que é aquela resistência que a gente calculou. A massa específica dos agregados graúdos e miúdos. A massa unitária compactada seca dos agregados graúdos. Dimensão máxima característica dos agregados. Módulo de finura dos agregados miúdos. Então, todos esses valores vão ser importantes para a gente poder obter aí, né, a nossa dosagem experimental. Bom, então, outra coisa que é importante é com relação à relação água-cimento. Depois que a gente determina a resistência, né, aos 28 dias, né, que a gente fez no exemplo anterior, a gente precisa determinar a relação água-cimento, tá? E essa relação água-cimento, através do método da ABCP, ela vai ser determinada através desses ábacos. Tem uma fórmula que a gente pode utilizar também para calcular esse fator água-cimento, tá? Lembrando que a resistência do concreto, ela é inversamente proporcional ao fator água-cimento. Então, a gente tem uma relação entre a resistência e esse fator água-cimento. Então, aqui, ó, nós temos um ábaco, né? Esse ábaco ajuda bastante, onde esse eixo aqui vertical, ele é o eixo de resistência requerida do concreto aos 28 dias, né? Que é aquele C28 que a gente calculou. Então, a gente entra com ele aqui, tá? Até chegar na resistência normal do cimento aos 28 dias. Então, eu tenho que saber previamente qual que é a resistência do cimento aos 28 dias, né? Qual que é o tipo de cimento, né? Então, aqui, né, eu pego a resistência requerida, né, do concreto aos 28 dias e chego até essa linha, né, da resistência do cimento. E aí, né, chegou nessa linha, eu rebato para baixo, né, para o eixo aonde eu tenho o fator água-cimento, tá? E aí eu obtenho esse valor. Bom, com esse valor de água-cimento, eu posso determinar agora o consumo de água, né? E esse valor ele pode ser estimado através da dimensão característica máxima do agregado. Então, através da resistência e da consistência, tá? Consistência também, eu determino a quantidade de água que vai ser necessária. Lembrando que, por que eu relaciono com a dimensão máxima? Isso está relacionado com a absorção de água, né, do agregado. Lembrando que os agregados graúdos, né, ele absorvem água, né, durante o processo de amassamento, tá? Então, aqui nós temos, né, uma coluna com o abatimento, né, desse concreto, e aqui nós temos a dimensão máxima do nosso agregado. Com isso, né, fazendo a relação, né, a gente obtém a quantidade de água por metro cúbico de concreto,
tá bom? Então, aqui eu determino essa quantidade. Quando esse agregado for um eixo rolado, tá? A gente pode reduzir o consumo de água de 5 a 15%. E se for uma areia muito fina, a gente pode aumentar aí em 10%, ok? Então, isso aí são algumas observações que a gente deve fazer, né, dependendo do tipo de agregado que a gente está adotando. Bom, pessoal, então quando a gente fala da determinação do consumo de materiais, né, depois que a gente determina o consumo de água e a relação água de cimento, o primeiro material que a gente determina vai ser o cimento, tá? O consumo de cimento. Então, o consumo de cimento vai ser a relação de consumo de água pela relação água-cimento. Para determinar o consumo do agregado graúdo, esse método ele tenta buscar o teor ótimo de agregado graúdo em relação ao diâmetro máximo desse agregado e do módulo de finura do agregado miúdo. Então, para obter esse consumo, eu vou pegar o volume compactado por metro cúbico vezes uma massa unitária compactada do agregado graúdo. Então, esse volume compactado é a otimização, né, desse consumo desse agregado. Então, através dessa tabela aqui, né, onde eu entro com o módulo de finura do agregado miúdo e relaciono com a dimensão máxima do agregado, eu obtenho o volume compactado por metro cúbico de concreto, tá? Então, através dessa tabela, eu consigo determinar esse volume e assim obter o consumo de agregado graúdo. Bom, para determinar o consumo do agregado miúdo, eu faço, né, essa relação onde eu pego, né, o meu volume total e subtraio pelo volume dos demais materiais que eu já determinei. Então, aqui eu tenho o volume do cimento, volume do agregado graúdo e o volume de água, tá? E aí eu subtraio por 1, né? Lembrando que eu converti, né, esse volume em massa e massa específica, tá? Para obter esse valor, né, de volume de agregado miúdo. E assim, né, com esse volume, eu consigo obter o consumo de agregado miúdo através da multiplicação da sua massa específica. Bom, com isso a gente pode realizar o exemplo prático, né, que a gente já havia começado a fazer, né, onde a gente já determinou o FC de 28 dias, tá? Essas especificações, né, a gente já determinou o FC do concreto para os 28 dias, e através desse valor, né, que a gente obteve, que foi de 29,1 MPa, a gente consegue traçar, né, entrar com esses dados aqui nesse ábaco e determinar a relação água-cimento, tá? Então, além de eu saber desse valor de 28 dias, né, do FC de 28 dias, eu preciso saber também qual que é o tipo de cimento, né? Nesse caso aqui, o meu tipo de cimento é um CP2E de escória 32. Então, a resistência dele é de 32 MPa. Então, isso vai ser importante para eu relacionar esse valor aqui, né, até uma dessas linhas, dessas curvas aqui de resistência do cimento aos 28 dias. Então, eu traço aqui, né, meio que aproximado, e obtenho o valor de relação água-cimento, que deu aí aproximadamente 0,462. Bom, com isso, né, eu já tenho o FC de 28 dias, que foi de 29,1 MPa. Tenho uma relação água-cimento, que deu 0,462. Agora, eu consigo determinar o consumo de água dessa mistura. Então, o consumo de água dessa mistura vai ser o meu CA, onde eu tenho que entrar com o diâmetro máximo, né, do meu agregado, né, o diâmetro máximo é de 32, tá? A consistência, né, o abatimento é de 80 milímetros, então eu entro aqui nessa tabela, tá? Eu vou pegar esse limite aqui, ó, o de baixo, tá?
e vou pegar esse diâmetro máximo do agregado de 32 milímetros. Então, a gente vai ter o valor de 195 litros por metro cúbico. Então, o meu consumo de água é 195 litros por metro cúbico. Bom, agora eu consigo determinar o consumo de cimento. Então, o consumo de cimento vai ser o consumo de água pela relação água-cimento. Então, 195 dividido por 0,462. Essa relação vai me resultar no valor de 422,01 kN por metro cúbico. Bom, gente, para o consumo de agregado graúdo, a gente tem uma certa consideração. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de agregado graúdo, uma brita 1 e a brita 2. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai pegar a brita com maior granometria, maior diâmetro, e vai determinar o volume compactado, né, de acordo com aquela tabela. Então, ó, a gente vai encontrar um consumo de agregado total. Então, vai ser o volume compactado desse agregado por metro cúbico de concreto pela massa unitária compactada. Nesse caso, a gente vai usar uma massa compactada de 1.520 quilos por metro cúbico, ok? Então, nós vamos entrar na tabela com os 32 milímetros e o módulo de finura da areia, que é 2,58, então a gente vai adotar 2,6. Nós vamos encontrar um volume compactado do agregado por metro cúbico de 0,740. Então, eu vou obter 0,740 vezes 1.520 vai me resultar em um consumo de 1.124,8 kg por metro cúbico. Só que essa quantidade é total, tanto de brita 1 quanto de brita 2. Então, a gente precisa segmentar essas quantidades. Então, eu vou fazer uma relação, né, um consumo, onde a gente vai ter a somatória, né, a somatória entre o módulo de finura desses agregados, né, vezes a sua porcentagem, vai me dar um módulo de finura ideal. Então, eu vou ter o seguinte, tem o módulo de finura da brita 1 vezes a sua porcentagem mais o módulo de finura da brita 2 vezes a sua porcentagem vai me dar um módulo de finura ideal. Nesse caso, quando a gente tem o módulo de finura, o conjunto dessas brita 1 e brita 2, o módulo de finura ideal é 7,3. Bom, então, eu sei o módulo de finura, né, das britas. Outra coisa que eu sei é que a soma dessas porcentagens, né, desses materiais, da brita 1 e da brita 2, tem que me dar 1, ou seja, né, a somatória dessa porcentagem vai me dar o todo, que é 100%. Bom, então, vamos ver o módulo de finura. O módulo de finura da brita 1 é 7,09. Da brita 2 é 7,79. Então, nós vamos substituir esses valores aqui. Então, eu tenho uma equação aqui, um sistema de equação. Então, eu tenho 7,02 vezes x mais 7,79 vezes y igual a 7,3. E eu tenho x mais y igual a 1. Então, eu posso isolar um desses termos. Vou isolar o x aqui nessa equação de baixo. T1 menos
y. Vou substituir esse termo nessa equação aqui de cima. Então, vou ter 7,02 vezes 1 menos y, mais 7,79 y vezes 7,3. Bom, fazendo a conta, isolando o y, eu vou chegar num resultado em que eu vou obter o y igual a 0,364. Com isso, eu vou obter um x igual a 0,636. Portanto, com esses valores de porcentagem desse material, lembrando que aqui não está em porcentagem, tá? Só em decimal, tá? Eu consigo determinar a quantidade de material, né, conforme essa quantidade de material graúdo que a gente obteve. Então, para a brita 1, eu vou ter o seguinte consumo. Eu vou ter aqueles 1.124,8 vezes 0,636 vai me dar uma quantidade de 715,37 kg por metro cúbico. No caso da brita 2, eu vou ter o consumo de material, né? Novamente eu vou pegar o total, 1.124,8 vezes 0,364, que vai me resultar num total de 409,43 quilos por metro cúbico de concreto. Bom, agora eu preciso determinar o consumo de areia. Então, o consumo de areia vai ser o volume total, né, em metros cúbicos, onde eu vou pegar o consumo de concreto, que deu 422,1, dividido pela sua massa específica, 3.000, mais o consumo das britas, 715,37, dividido pela sua massa específica. Aqui eu já estou colocando a massa específica em quilo por metro cúbico, tá? É simplesmente eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 1.000, tá? Então, a massa específica da brita, né, vai ser 2.720, da brita 1. Da brita 2, pego o consumo, 409,43, divido pela sua massa específica, que é 2.700, mais o consumo de água, tá? E aqui eu vou transformar em quilo, tá? Então, vai ser 0,195 dividido pela massa específica, que é 1 kg por metro cúbico. Bom, fazendo essa conta, o volume aí vai me resultar num valor de 0,25. Dessa forma, eu consigo calcular o consumo desse agregado miúdo. Então, eu pego o volume e multiplico pela sua massa, sua massa específica. Então, vai ser 0,25 vezes sua massa específica, que vai ser 2.620, vai me resultar um consumo de 6.504
ó, 654,21 kg por metro cúbico. Então, com esses consumos, eu consigo determinar o traço, tá? Só que o traço aqui tá em quilo por metro cúbico por 1 metro cúbico de concreto, tá? Então, basicamente, é eu pegar cada um desses consumos e dividir pelo consumo de cimento. Então, eu vou pegar o consumo de cada um dos materiais e vou dividir cada um pelo consumo de cimento. Então, eu tenho o consumo aqui de cimento, que deu 422,1, dividido por 422,1, deixa eu conferir aqui, isso mesmo. Vou fazer isso para todos, tá? Consumo de areia deu 654,21, dividido por 422,1. Consumo de brita 1, 715,37, dividido por 422,1. Consumo de água dividido pelo consumo de cimento. Bom, aqui é obviamente, consumo traço, né? De brita, ó, de areia, vai me dar 1,55. O consumo de brita 1 vai ser 1,69. E o consumo de brita... Opa, faltou a brita 2 aqui, gente. Deixa eu só apagar aqui. Eu pulei a brita 2. A brita 2 aqui tem um consumo de 409,43. Consumo de água 195 dividido por 422,1. Então, consumo de brita 2, fazendo essa relação, esse 0,97. E o consumo de água vai ser 0,406, né? 2, que a gente já tinha determinado, que é a relação água-cimento. Então, esse aqui vai ser o meu traço, né, obtido pelo método ABCP, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula, a gente utiliza as tabelas, as relações, mas a gente precisa dos dados experimentais, tá? É interessante que esses dados aqui sejam obtidos através de ensaios, né? O módulo de finura, a massa específica, a massa unitária, né? A consistência, obviamente, né? Tudo isso a gente obtém através dos ensaios, né? Que a gente faz para caracterizar esse material. Então, através dessa primeira dosagem, desse primeiro traço, eu verifico se ele vai me trazer uma consistência bacana. Se não, eu vou ter que realizar um ajuste nessa dosagem, né, e novamente testar para ver se fica adequado. Bom, então, com relação às dosagens, é isso. Até a próxima aula.